Eu queria saber se você tem muito projeto parado. Eu costumo, nessa questão de anotar ideias, eu tenho uma coleção de muitas ideias e eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir escrever tudo que eu gostaria. E tem muitas ideias que elas são, às vezes, de repente, eu me percebo que são apenas uma ideia em que eu realmente não vou me debruçar em cima dela. Você tem muitos projetos assim parados ou não? Tenho sim, e parabéns, que bom que você tem. Porque eu, durante muito tempo, eu cometi um erro gravíssimo, fatal, né? Morte súbita, que era não guardar. Aí um dia eu assisti uma palestra com Augusto Cury, e ele falou que ele tinha aproximadamente 5.000 páginas de textos assim, textos aleatórios, que ele, uma ideia, texto que ele começava e ficava com 3 páginas, 10 páginas, e enfim, deixava lá. E eu comecei a guardar. E eu tenho sim. Tenho muitos textos. Alguns eu vou pincelando. Eu tenho um livro mesmo, Thomas e Heloise mesmo, eu comecei a escrever há 10 anos atrás. Terminei em novembro, desde 2015, eu acho, faltava um capítulo só para terminar. Mas eu acho que é o momento. É encontrar o personagem com aquilo que você quer para o personagem ou com aquilo que você prometeu. No dia que eu comecei a escrever o 2º volume desse livro, numa epifania assim, eu tive um insight de escrever outro livro. E aí eu comecei uma coisa de louco mesmo. Eu comecei a escrever o 2º volume das Crônicas e comecei a escrever um outro livro paralelo. E eu escrevia sem trabalho, fora, sem trabalho extra. Durante o dia eu escrevia um e à noite eu escrevia outro. Uma coisa assim bem louca mesmo. Daí, de repente, o outro travou. 100 páginas e parou, não fluiu mais. E o 2º volume continuou. Então, assim, eu tenho inclusive um infantil, que eu pretendo colocar em prática ainda. Mas eu tenho um outro que eu pretendo começar ele a partir do 2º semestre desse ano, porque é um tema atual. É um tema que é uma ficção, mas ele vai suscitar, assim. Esse também já está quase pronto. Falta, acho que mais uns 4 ou 5 capítulos e eu já termino ele, entendeu? Mas eu tenho frases, poemas, tem um monte de coisa lá. Eu acho que tem uns 15 projetos, mais ou menos, assim, desse modelo. Parabéns. Muito obrigado. Seríamos de nós sem os projetos, né? E digo para vocês, quem tem, não jogue. Escreveu uma frase, guarda lá, vai lá no computador e coloca lá. Um texto, coloca. Uma página, 2 páginas, não importa. Coloca lá, entendeu? Não joga fora, não. Donato, estamos quase chegando no final do nosso tempo aqui, que passou muito rapidamente, mas eu queria que você falasse um pouquinho ainda. Você tem todo esse ritual, né, da escrita. Eu queria que você falasse um pouco da cumplicidade em casa, né, e da parceria, porque alguém tem que ajudar a manter esse rapaz neste clima criativo, né? Fala um pouco desse seu agradecimento, né, por esta ambiência, né? Porque isso é muito importante também Eu acho que é tão importante quanto escrever, né? Mas nesse ponto aí eu não poderia deixar, né, de falar da minha princesa ali. E na verdade a gente tem uma conexão muito interessante assim na escrita, né? Eu escrevo quase todos os dias, mas ultimamente dificilmente eu amanheço o dia se escrevendo. Geralmente quando eu começo a escrever não paro tão cedo. Mas essa cumplicidade nós temos, né? Essa conexão de compreensão do momento. E a gente sai, a gente faz tudo, a gente assiste TV, a gente conversa, a gente joga, a gente senta lá fora na área um pouquinho para conversar, e eu escrevo, porque isso é importante, né? Eu não sou aquele tipo de escritor que tem agora eu preciso ficar sozinho aqui. Não tenho não. Às vezes eu escrevo com a maior algazarra e às vezes eu só escrevo à noite. Eu sou noturno, né? Então, na verdade, eu tenho uma maior facilidade e o raciocínio funciona melhor à noite.
Durante o dia, geralmente eu costumo me perder, eu costumo fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo no computador. À noite não, à noite eu até às vezes desligo a internet e fico só escrevendo. Durante o dia tem muitas distrações, né? Mas se não fosse por ela, parte disso que tem acontecido na minha vida certamente não aconteceria, né? Ela é o esteio número 2 da casa, né? Esteio número 2 porque não que eu seja o primeiro e ela a segunda, mas é porque são 2 esteios, né? Então, se eu sou um, ela é o outro, né? Eu tenho outra pergunta, eu estou muito por curioso. Favor, à vontade. Eu tive uma convivência, felizmente, com um grande escritor mineiro que já se foi, Bartolomeu Campos de Queiroz. Ele esteve em Natal algumas vezes, um grande escritor, deixou mais de 60 livros escritos, né? E ele dizia o seguinte, esse negócio de mania de escritor, ele morava em Belo Horizonte. Ele dizia o seguinte, ele era solteiro, vivia só, ele criou os irmãos todos, que a mãe dele faleceu com, acho que 33 anos, ele ficou cuidando dos irmãos e tal. Mas quando ele ficou já mais de idade, né, cada um tomou seu destino, e ele pôde então se dedicar ao que ele gostava, que é de escrever e romancear a vida dos parentes. Inclusive, ele contava que às vezes os parentes reclamavam, não foi desse jeito, porque ele recriava as histórias do jeito deles, né? Então ele dizia o seguinte, que ele estava em Belo Horizonte, tinha uma pessoa que cuidava da casa, fazia comida dele, porque é importante cuidar da casa e tudo, mas ele não escrevia enquanto ela estava lá trabalhando e preparando tudo. Quando ela ia embora, ele ficava sozinho, aí ele sentava, pegava papel branco, lápis mesmo, que a gente fala lápis grafite, para mim é pleonasmo, né? Lápis é uma coisa, e caneta é tinta, né? Eu falo lápis tintas, eu acho estranho. Ele pegava um lápis e ia escrever num papel branco a lápis. Ele falou que não conseguia escrever no computador. Você tem esse problema ou não? Já se alfabetizou e o computador é a sua ferramenta, é a sua caneta? Então, escrever à mão, eu escrevo male meu nome, né? Brincadeira. Computador é minha ferramenta. Eu já tentei escrever numa máquina de datilografia, porque eu acho charmoso, né? Não, é charmoso escrever na máquina de datilografia, né? Parece que escritor tem que ter uma máquina de datilografia em casa. Você tem uma? Mas você tem uma em casa? Tem, então. O senhor tem? Eu tenho. Eu preciso ter uma também. Eu não tenho. Eu preciso ter uma. Eu tenho diploma de datilógrafo. Eu sou diplomado em datilografia. Eva, tu tem também uma máquina em casa? Precisamos ter uma então, viu? Eu não tenho. Eu já tive um ritual assim. Por exemplo, eu escrevi Kaluanã Kami ouvindo 6 músicas. Só 6 músicas. Eu tenho uma cantora canadense, se não me engano agora, chamada Lorena McNitt, e que eu sou apaixonado por ela. Ela sabe disso. Então, assim, eu escrevi o livro inteirinho ouvindo apenas 6 músicas dela, e tem uma música dela chamada Caravanserai que eu colocava para repetir, e ela ficava repetindo, às vezes, eu não sei quantas vezes, mas ela ficava repetindo, tipo, eu escrevia durante 2, 3, 4 horas, e a música ficava ali repetindo como se fosse um mantra, né? Isso ia para o texto, de alguma forma, porque... Ia pelo seguinte, porque aí as pessoas... Cria um ritmo, né? Cria. Então você está ritmando também a palavra. E aí as pessoas perguntam assim, tá, mas por que você não ouve música brasileira? Porque daí a letra interfere no meu pensamento criativo. E em inglês, ou em outra língua, eu não interfere. A letra não vai interferir. Eu fico só no ritmo. Então, quando eu não queria ouvir Lorena McNitt, aí eu colocava ópera. Mozart, Beethoven, Chopin, que eu gosto muito. E aí, tranquilo também. Hoje eu já não tenho mais. Por quê? Porque quando eu vim aqui para Natal, quando eu cheguei aqui em Natal, eu fui morar na casa de uma amiga, e daí eu não podia ouvir música. E aí eu tive que trabalhar essa questão
E aí eu acabei me acostumando. Hoje eu já consigo escrever sem música, eu não preciso mais da música para escrever. Mas se eu tiver que escolher uma música para escrever, provavelmente a primeira da lista vai ser Caravanserai. Essa música tem que tocar no lançamento do seu livro aqui, rapaz. Quando você vier lançar, a gente vai ficar essa música tocando. Gostei da sugestão, obrigado. E é uma música, quem não ouviu ainda, ouçam, que é uma música que vai agradar a muitos gostos. Eu uso para dormir. Eu não consigo dormir ouvindo não, mas está tudo bem. Gente, interessante essa integração, né, das artes e como uma arte influencia a outra. Totalmente. Eu gosto de pintar, né? Então eu sou influenciado pelas artes plásticas também. Eu escrevo para quadros, cada doido com sua mania também. Sim. Mas a gente é influenciado por outras expressões artísticas. Certamente. E a música, né, com certeza, pelo aquele ritmo, a batida. Eu escrevi um livro que ele é música do começo até o fim, que é a Havana. Tanto que a diagramação, vamos colocar aqui uma trilha sonora. Então, a Havana tem uma trilha sonora antes do seu início, porque as músicas estão lá dentro. Que elas realmente influenciam muito. Que maravilha, parabéns. Renato, fica à vontade para as suas palavras conclusivas aqui do nosso encontro, agradecendo demais a sua presença aqui e a forma generosa com que você sempre esteve presente nos nossos encontros. Nós nos conhecemos, na verdade, lá no Sábado Literário, lá do Café Filho, né? E muito, muito bom conhecer. E tenho a certeza que isso aqui é uma confraria. As pessoas se conhecem aqui, algumas se tornam... Eu me lembro de vários que se tornaram escritores aqui dentro da confraria, conversando, papeando, como você disse, quando você começou a testar os seus poemas, né, para saber se você tinha firmeza de continuar ou não. E esse teste começa primeiro consigo próprio, né, e depois com os mais próximos, que são os colegas que vão interagindo. Então, seja bem-vindo aqui à nossa confraria, né, Confraria Literária da Manivu. Fique à vontade para as suas palavras. Muito obrigado. Eu estou lisonjeado pelo convite. Foi uma surpresa, né? Quando você me falou que eu ia estar com esse ilustre, exímio escritor aqui, eu já tinha ouvido falar dele, né? Mas não sabia quem era, né? Então, fui lá no oráculo, e o oráculo me falou prontamente quem era ele, né? Agora eu preciso explicar uma coisa. Eu abri mão de estar aqui para a gente poder mergulhar na sua obra, porque quando há duas pessoas criam uma competição e ninguém sabe quem é quem, não dá nem para saber direito, Nonato nem José de Castro. Então eu abri mão, falei, não, é melhor, a Luísa lembra que a gente conversou, que é melhor uma pessoa para ter a imersão, senão a gente consegue mergulhar na obra. Eu abri mão de estar aqui, seria uma alegria estar do seu lado, mas eu estaria te prejudicando e a mim também, e ao público. Então, agora a gente privilegia você é a estrela, e é isso que a gente queria, mergulhar na tua obra. E eu quero justamente agradecer pela tua generosidade, por esse momento, por essa percepção, né, pela experiência de tantos outros, e isso me deixou muito feliz, porque poucas pessoas têm essa percepção, né? E me senti muito acolhido quando eu olhei para cá e vi duas cadeiras. Daí eu pensei, bom, ele vai fazer com entrevistar depois eu falei, mas não tem sentido, né? E aí quando ele me chamou, aí a ficha caiu, né? Você sentado aí. Então, muito obrigado por essa generosidade. Obrigado a cada um de vocês que vieram aqui, que ficaram aqui, pelas perguntas. Foram perguntas muito boas, fiquei muito feliz. Me emocionei em alguns momentos, porque falar de Caluanã e falar dos meus pais me emociona muito. Aloísa, muito obrigado por essa oportunidade, por estar mostrando um pouco, né, para quem está nos assistindo no Facebook, para Natal, um pouco da minha história, um pouco de quem sou eu, e dizer que eu vim para ficar. Estou aqui em Natal, pretendo ficar aqui, não tenho pretensão de sair. Inclusive eu já ouvi algumas lendas daqui, viu? Já comecei a ouvir algumas histórias de lendas aqui do Nordeste, quem sabe, né? Muito obrigado a todos vocês, obrigado a Luiz, um beijo no coração de quem está nos assistindo.
e que Deus abençoe a todos, um bom final de semana e até a próxima. Obrigado. Eu vou aproveitar também para fazer os nossos agradecimentos também, antes de encerrar. Agradecer à Fundação José Augusto com a nossa parceria, apresentada aqui por Lívia Uchoa. Muito obrigado, Lívia, por estar conosco aqui, sempre apoiando. Café Navarro com o nosso Salatiel, também muito importante. E eu não sei mais o nome, Carlinhos. Quer que era Aqui Assim TV, depois Carlos Produções. É Aqui Assim TV, que sempre nos apoia também com a transmissão ao vivo, né? E depois a produção. Carlinhos depois produz um resumo, né, dos encontros, né, para a gente guardar, né? E agradecer a quem nos acompanha, vocês que estão tornando uma realidade esse sábado literário em pleno verão natalense, né? E quem nos acompanha também pela internet. Muito obrigado e uma boa tarde, bom final de semana para todos.